Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Crismed Vieira Neto, ele que é coordenador dos direitos da pessoa idosa. Crismed, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Dia 15 de março, vocês tinham um evento, o evento da mulher. Como tem sido planejado isso? Olá, Wendel. É um prazer mais uma vez estar aqui, né? Já me sinto em casa. Estás em casa. E agradeço esse espaço dedicado à defesa da vida, principalmente a causa do envelhecimento digno. Então, dentro da programação do mês da mulher 2019, a Prefeitura de Maceió escolheu um espaço específico para a gente tratar sobre o envelhecimento feminino. Então, no próximo dia 15, nós teremos um seminário onde o tema é Mulher Idosa e os desafios no processo de envelhecimento. A gente sabe que hoje, dentre os idosos, os que mais vivem são do sexo feminino, né? Então, vivem mais, mas não significa que vivem em plenitude. Tem os seus desafios específicos de acordo com as suas oportunidades, com a sua regionalidade, com toda a sua história de vida. Então, a gente quer trazer esse tema para tratar e, a partir daí, abrir uma discussão permanente sobre os cuidados, a cidadania assegurados à pessoa idosa, mas de uma forma específica à mulher. Hoje a mulher idosa ela partiria do que algumas pessoas estão descrevendo como uma gerofobia e uma discriminação contra a mulher? Sim, existe essa gerofobia, é uma realidade a gerofobia, né? Então é preciso que a gente comece a combater de uma forma educativa, né? Tornando a sociedade consciente de que, mesmo com a idade avançada, a pessoa é capaz de viver a sua cidadania plena, é capaz de contribuir economicamente com o progresso da nossa sociedade. Então, seria esse um momento, Crismed, de descobrir é a forma de dizer, mas de valorizar, e por que não, para quem ainda não consegue descobrir o papel da mulher nesta fase da vida? Sim, porque existem vários tabus, né? E, por exemplo, entre eles, não se fala muito da sexualidade no envelhecimento, mas é uma realidade. O corpo envelhece, mas interiormente a gente permanece com os anseios, com os desejos naturais de qualquer ser humano. E faz parte de uma saúde mental, saúde corporal, ter bem amadurecido, lidar bem com a sexualidade nessa fase da vida? Sim, envelhecer bem certamente tem a ver com os dois aspectos, né? E aí a pessoa precisa ter a sua autoestima preservada e valorizada para viver bem, né? Hoje nós temos casais aí completando 60 anos de casados, 70, tem pessoas que vivem a sua viuvez querendo curtir a vida, namorar, e isso é um processo natural, sabe, Wendel? A gente precisa quebrar esse tabu de ver a mulher idosa na praia, por exemplo, de maiô, de biquíni, uma mulher idosa querendo ir ao show, querendo se divertir. É preciso quebrar isso, porque nós seremos daqui a alguns anos a sexta maior população idosa do planeta. Então precisa ser uma sociedade educada para o envelhecimento. Quando a gente fala isso, o envelhecimento nessa proporção, seria um fenômeno mundial, Crismed? Sim, o maior ganho da humanidade hoje é essa longevidade, né? E aí com ela vem vários aspectos que a gente precisa ir aos poucos tratando com seriedade. Dentre eles é o papel da mulher, dentre eles é a dignidade preservada da pessoa humana e a produção. Quando eu digo produção, eu quero dizer que hoje, apesar das pessoas chegarem à idade e se aposentarem, elas não se acomodam, elas se inquietam e querem continuar colaborando no mercado de trabalho. Ou seja, é preciso repensar esse espaço, né, de uma forma mais leve, mas que as pessoas possam ser incluídas plenamente e continuem dando a sua contribuição. Quando a gente pensa na mulher idosa, eu sou capaz de dizer que em algum tempo
Você tem livros, a literatura, de uma certa maneira, colocava, longe de ser idosa, mas já colocava um processo de envelhecimento da mulher. A mulher balzaquiana, 30 anos. Isso daí, estamos no século XIX, 1800 e alguma coisa. Você já vê um Honoré Balzac falar que a mulher já atingiu um grau de maturidade, tipo, virava a coroa aos 30 anos. Hoje você, de uma certa maneira, olha para essa mulher com 50 anos e muitas vezes ela tem uma plenitude de saúde. Ao mesmo tempo, quando a gente avança isso para chamar de idosa, a gente chega num ponto em que a discussão vai para o mais 60, o símbolo que trouxesses. E a reforma da Previdência, apresentada em texto, proposta de emenda à Constituição no Brasil, fala sobre essa mulher com 62 para se aposentar, há quem queira 65 e há quem consiga dizer, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que a mulher pode trabalhar até os 75. Como analisar essa mulher idosa, até que idade ela vai trabalhar e como analisar quem é essa mulher idosa? Por se tratar do nosso Brasil ser um país intercontinental, então tem que se considerar as diversas faces e as regionalizações, né? Ou regionalidades. As pessoas vivem em lugares, por exemplo, as pessoas do Sul, do Sudeste, já têm uma preparação em todos os aspectos, que naturalmente estão chegando cada vez mais a uma situação longeva, digamos assim, né? Mas as pessoas do Nordeste, que é a região maior do nosso país, ainda não alcançaram, né, essa qualidade de vida. Essa qualidade de vida. Então isso contribui muito para que as pessoas aqui demorem ou alcancem uma qualidade, uma fase idosa da vida com qualidade. Existem alguns países em que é considerada a pessoa idosa 65 e alguns 2 ou 3 até 70. Mas para isso são países altamente desenvolvidos. Aqueles países que ainda estão em desenvolvimento, a Organização Mundial da Saúde, ela considera a pessoa com 60 anos ou mais, entendeu? Considerando o nível de desenvolvimento cultural, educacional, econômico. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. O Brasil não está preparado. Quem sabe, daqui a uns anos, a gente vai ter essa conquista. Você vai chegar uma mulher trabalhadora do campo, com 60 anos, ela já tem dificuldades de trabalhar, não tem? Sim, tem. Tem até pelo estilo de vida, é uma pessoa que foi muito exposta ao sol, foi uma pessoa que não teve acesso ao serviço de qualidade na saúde, na assistência, uma mulher da roça. Então, se você comparar uma mulher de 58 anos, como eu encontro muito, daqui com uma de 80, 75 do Sul, é incrível a diferença, por conta da qualidade de vida. Por que a mulher vive mais que os homens? A mulher, ela traz na natureza dela o cuidado. Então, além dela naturalmente cuidar do outro, ela também busca se cuidar, né? Ela se preserva. É tanto que a gente percebe que a mulher ela é mais, como eu poderia dizer, ela é mais forte. Não tem aquele ditado que o homem é frouxo, que o homem não aguenta muita coisa. A mulher, ela naturalmente tem essa força, tem esse perfil, tem esse caráter de enfrentar as dificuldades, né? Então, apesar de toda a condição de vida, muitas vezes, não ser tão boa, mas ela persiste, ela insiste, e isso faz com que ela viva mais. Mas se deve ao cuidado que cientificamente está comprovado, que a mulher busca, por exemplo, o médico. As mulheres... O homem foge do médico. O homem foge da injeção, por exemplo, foge de um exame simples para preservar a saúde. A mulher, anualmente, ela tendo a oportunidade, ela busca se cuidar. Então, esse acesso ao serviço, os avanços da medicina, garantem essa longevidade ao universo feminino. Qual o papel do poder público no envelhecimento feminino? Dar à mulher os serviços, a qualidade que ela tem direito, no serviço de saúde, no serviço de assistência, né? Por exemplo, hoje existem as campanhas de vacinação, hoje existe
o atendimento gerontológico, o atendimento geriátrico, existe a caderneta da pessoa idosa, há toda uma política nacional de saúde que dá à pessoa idosa condições de acesso e de, através desse acesso, viver com qualidade, a partir da prevenção. Como a gente pode ver, exemplo, a inserção da parte social, viagens, exercícios, clubes, e parte do esporte, para uma qualidade de vida dessa mulher? Sim, hoje o Ministério do Turismo e as secretarias do âmbito estadual e municipal já oferecem, né, à população idosa o direito de lazer, o direito à cultura, ao esporte, até com desconto, né? Outra questão que tem contribuído muito, Wendel, é o combate à violência, a partir da Maria da Penha, entendeu? Porque grande parte das mulheres idosas vivem ainda a opressão, o machismo, então a insegurança dentro de casa. E aí a gente também quer, com esse seminário, trazer à tona essas realidades ocultas muitas vezes, entendeu? A pessoa idosa, é uma mulher idosa, mas ela também tem o direito de viver, de curtir a vida dela, tendo a família como o ponto principal de apoio. Quem são os principais agressores da mulher idosa? Muitas vezes o marido, né? O marido, e quando ela fica refém e dependente de familiares, é dentro de casa onde acontece o maior número de maltrato, de desrespeito. Que tipo? Né? Por exemplo, a negligência. Eu tenho uma senhora idosa em casa, minha avó, minha mãe. Eu me descuido. Socialmente, o que eu estou proporcionando à minha mãe idosa ou à minha avó? Uma vida social. Ela tem uma religião, ela gosta de ir à igreja, ela gosta de ir ao baile, ela gosta de ir à praia. Eu estou proporcionando isso a ela? Estou só pensando em mim e na família que eu constituí, né? Tem também a questão da segurança. A partir do momento que você chega a uma idade avançada, você precisa de um ambiente seguro, né? Hoje é grande o número de óbito que se dá a partir das quedas em pessoas idosas. Então, se caiu é porque não estava num ambiente seguro. Então, tudo isso a gente tem que ter um olhar, entendeu, Wendel? Como é que a pessoa está vivendo? Quais os cuidados necessários, né? A segurança doméstica, evitando acidentes, prevenindo. Isso é muito comum, né? Porque a pessoa idosa ela vai perdendo a sensibilidade em alguns aspectos. Por exemplo, no toque, ela já não tem mais no caso da biometria, há uma dificuldade em ela registrar. E tudo isso a gente tem que ter. Mas eu também não culpo só a família. Eu já disse aqui outras vezes, é preciso campanhas que conscientizem sobre os cuidados básicos, sobre os direitos fundamentais da pessoa idosa, para que cada um comece a fazer a sua parte. Há risco do familiar, mesmo sendo filho, mesmo sendo gestor financeiro em alguns momentos, abusar desse papel de estar com um cartão do banco, de estar com acesso a um cartão de crédito, alguma coisa assim do idoso? Sim, 87% das denúncias apontam que o agressor é uma pessoa próxima, né? Quando não é família, mas é um vizinho, é alguém de confiança daquela pessoa. Principalmente nessa crise que a gente vivenciou, econômica, fez com que a parte das pessoas idosas, dos avós, colaborasse com o sustento de toda a família, né? E muitas vezes acontece a retenção do cartão. Por quê? Porque muitas pessoas ainda temem o caixa eletrônico. Aí confiam em alguém e muitas vezes essa pessoa não honra a confiança e acaba usando de má fé e causando um prejuízo inestimável à pessoa idosa, né? Incalculável. Às vezes a pessoa até para tentar reverter fica complicado. Eu estou aqui com o Crismédio Vieira Neto, nós estamos indo para o nosso primeiro intervalo. A gente volta daqui em instantes.
queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estamos aqui com o Crismed Vieira Neto, ele que é coordenador dos direitos da pessoa idosa da Secretaria Municipal de Assistência Social. Crismédio, quem vai estar presente nesse seminário do dia 15 de março? Nós teremos a palestra magna, não é? Onde virá um representante do governo federal, ainda não foi definido o nome, mas certamente alguém do Ministério da Cidadania ou dos Direitos Humanos, e teremos oficinas após a palestra. Então, vários profissionais da área da geriatria, da gerontologia, do serviço social, do direito, estarão lá de prontidão para, conversando, desmistificar ou disseminar os direitos assegurados à população idosa. Então, vai acontecer no auditório da Universidade Maurício de Nassau, né? Nós temos um link disponível no site da Secretaria Municipal de Assistência Social e também através do telefone ou do e-mail, onde as pessoas podem entrar em contato e fazer a sua inscrição. É gratuita, né? Nós já estamos com 300 vagas, mas falta pouco para esgotar, né? Isso é muito bom. O interesse da classe acadêmica, dos profissionais tem aumentado, a adesão tem sido muito positiva, né? E vai ser o primeiro seminário no Estado voltado para o envelhecimento feminino, né? No mês da mulher, então é um ganho para essa discussão. Para daí, quem sabe como em outros estados, nasceu o Fórum da Mulher Idosa, onde as mulheres com seu protagonismo, com seu empoderamento, comecem a discutir e dar força para interferir até em legislações e políticas públicas locais referentes ao envelhecimento feminino. O que se deve pensar numa política pública para englobar a mulher idosa? Eu penso que a inclusão, de uma forma geral, sabe, Wendel? A inclusão no lazer, a inclusão nos espaços de controle social, a inclusão na cultura, por exemplo, teatro, a dança, o esporte. Por que não investir? A gente vê tantos atletas aí mundiais e nacionais já com idade avançada, mas que se destacam, né? Aí por que o nosso estado não tem? Talvez não se criou ainda a ideia de dar oportunidade às pessoas. Quantos jogadores de futebol hoje já numa idade avançada, mas poderia bater uma bola, né? Então é incluir. Eu penso que incluir é a palavra certa para que as pessoas possam, uma vez incluídas, participarem, provocarem e construir junto uma sociedade melhor. São as mulheres donas de casa, mulheres de luta, que sabem as necessidades que precisam no dia a dia. Então, o empoderamento é a palavra de ordem, a participação. A gente tem visto, é apontado em qualquer estudo, que até 2050 todos os países vão ter um aumento da população idosa. O quanto é importante preparar profissionais ligados a essa fase? Exemplo, geriatras, gerontólogos, pesquisadores, gestores, o quanto é importante? O maior ganho, né, é a gente poder discutir isso. A humanidade está vivendo muito,
Eu penso que isso é o maior ganho. E aí é necessário que se trabalhe a acessibilidade, a vida com dignidade, tendo a sua qualidade preservada. E para isso é preciso, Wendel, que se compreenda de uma forma positiva esse envelhecimento. É preciso que se compreenda, que tenha uma visão positiva. E aí os profissionais comecem a estarem em vários espaços, não só na saúde, mas na assistência. Por exemplo, nós temos alguns cursos de direito que tem que trabalha especificamente o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Outros trabalham a Lei Maria da Penha. Mas eu nunca vi trabalhar o Estatuto da Pessoa Idosa. Por quê? Entendeu? Então, trazer esse tema para o mundo acadêmico, para que esses profissionais possam ter uma noção do que é envelhecer bem, é importantíssimo. E aí a educação básica também, o ensino fundamental, está na hora do MEC, que já trabalha essa discussão, incluir nas disciplinas o respeito aos mais velhos. Falta essa educação para jovens e adultos? Falta, e é nítido. Você vê aí no transporte coletivo, nos estacionamentos assegurados aos 60 mais, você vê na fila do supermercado, na fila da instituição bancária. Isso é claramente, é perceptível o desrespeito, às vezes até sem intenção, mas por falta de conhecimento e por uma cultura que não deu aquela conscientização do respeito, a pessoa acaba entrando na onda e desrespeitando também. Falta apoio, ou como está, na verdade a melhor pergunta é como está o apoio psicológico a mulheres idosas hoje em dia no Brasil? É algo que ainda precisa se trabalhar muito. Primeiro, para aprender a envelhecer com tranquilidade, com a saúde mental preservada, com a sua autoestima, né? Segundo, que incluir nos concursos profissionais da área de psicologia, com a noção de gerontologia ou geriatria, para trabalhar com essas pessoas. A gente vê muitos, por exemplo, nos CRAs, grupos de mulheres onde a maioria são pessoas idosas e que vão ali buscar o fortalecimento do vínculo comunitário, né? Então são mulheres que proporcionam oficinas, são mulheres que trazem ideias, são mulheres que colaboram com, por exemplo, um coral, peças teatrais. Então a gente vê que há uma vontade, há um desejo, né? Agora que os profissionais precisariam também chegar junto, né? E dizer, não, vamos investir, é o que eu disse no início. Se a gente começar a investir, a gente vai ver as pessoas longevas e ativas numa sociedade que envelhece. Isso vai ser... Você percebe que você fala de vínculos, e vínculos, assim, pela psicologia e psiquiatria, se fala que é a principal forma de combater uma depressão. Sim, exatamente. Primeiro o vínculo familiar, precisa estar garantido, né? Depois o vínculo social. Uma pessoa que interage com a comunidade, uma pessoa que participa da vida comunitária, que está por dentro dos fatos que acontecem na sociedade, político, econômico, né? Tudo isso inclui a pessoa, porque, como você falou, a depressão é o mal do século, segundo alguns psiquiatras. E para a pessoa idosa, a facilidade de entrar numa depressão é bem maior, né? Naturalmente, a sua estrutura ela não está tão forte como a de um jovem, por exemplo. E o fato de lidar com esses vínculos, muitas vezes você está numa sociedade, acredito, que você tem o filho trabalhando, a filha trabalhando, muitas vezes já cuidando de outra família, essa percepção que se cria. Eu estou dando um palpite, eu queria que você comentasse de uma certa maneira. Você passa boas décadas tendo alguém dependendo de você. Essa virada de passar a depender de alguém não deve ser uma notícia fácil, né? Não. Agora, interessante é que muitos envelhecem lutando para manter essa independência, né? Você vê, por exemplo, tem avós que fazem questão de acompanhar a vida escolar dos netos. Então, vai para
apresentação, vai levar no colégio, vai para as reuniões, vai à praia, faz questão de se manter incluída, né? Já outras pessoas têm uma facilidade de recuar e aguardar que seja chamada para o meio, né? Isso acontece muito. As pessoas não me chamou, não me convidou, não tive a oportunidade, então não vou invadir o espaço. Isso acontece muito, depende muito do estilo de vida, sabe, Wendel? Tem pessoas que têm essa facilidade. Não, eu estou viva. Tem pessoas aí com 85 que administram o pouco que tem ou muito de uma forma extraordinária. Já outras pessoas ficam mais recatadas, né? Então a gente precisa estar atento a esses sinais e trazer a pessoa, respeitando as limitações. Como você acha que está hoje a questão da empatia de familiares e grupos, como escolas, como clubes, como igreja, com essa pessoa idosa? Um desafio. Ainda há muita intolerância e falta de respeito, né? Qualquer espaço público hoje, principalmente nas igrejas, você percebe o crescente número de pessoas mais velhas. Então, cabe a nós mais jovens, né, dar espaço, dar exemplo, né? Eu estou ali com meu filho, a minha filha, cabe a mim dar exemplo, dando lugar a uma pessoa mais velha para sentar, o filho ver, né? Então, é um desrespeito ainda muito grande e que é uma luta que não é só das pessoas idosas, é nossa também. É da gente conscientizar, é da gente naquele espaço dizer, minha gente, as pessoas mais velhas precisam sentar, vamos dar espaço, vamos exercitar a nossa educação, a nosso respeito, a nossa valorização. E por aí vai. Você acredita que as leis que temos hoje no Brasil são suficientes? Acredito. Nós estamos fartos de leis. É preciso assegurar que elas sejam cumpridas, que a gente possa colaborar para fazer valer. Mas isso é um papel de cada um. Como anda o Estatuto do Idoso hoje? Em termos de cumprimento, em termos de respeito? Houve avanços, sabe, Wendel? O fato de ter se ampliado a participação das pessoas idosas ou de representantes no controle social, os conselhos. O fato das conferências vem acontecendo, a discussão vem aumentando, é positivo. Por exemplo, hoje, a capital, Maceió, nós temos um conselho da pessoa idosa atuante e que é um exemplo para muitos estados do país, né? Nós temos hoje um fundo municipal da pessoa idosa. Nós temos hoje um conselho estruturado, o que não se vê em muitas cidades do nosso país. Então, é um ganho, é a luta que está fazendo as coisas acontecer. É claro que não como nós gostaríamos, né? As coisas levam o tempo. E aí eu vejo o Estatuto, que também está passando por um aprimoramento no Congresso Nacional, o marco jurídico e o maior ganho do ponto de vista legislativo do nosso país. Para a gente concluir, dia 15 de março, reforça o convite, por gentileza, quem pode ir, onde é? Então, 15 de março, próximo, é o seminário sobre mulher idosa e os desafios no processo de envelhecimento. O evento vai acontecer no auditório da Universidade Maurício de Nassau, no Farol, através do telefone 3315-7873. É possível fazer a inscrição, ou através do site da Secretaria Municipal da Assistência Social, que lá no site da Prefeitura você encontra, e todos são convidados. Todas as pessoas de todas as idades que queiram somar essa luta por um envelhecimento digno. Pois bem, estou aqui com o Crismédio Vieira Neto, a gente vai para um breve intervalo, na volta a gente volta com outro assunto. A gente volta já. Toda foto ele tá sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer, mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio
E hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito, minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui agora com o Geraldo Vasconcelos, representante do SOS Pinheiro. Nós temos acompanhado o Geraldo todo, digamos até um drama da questão do Pinheiro. Pega de surpresa em que momento estamos da situação do Pinheiro? Estamos num momento de, talvez, transição, né? Uma vez que nós já cientificamos os vereadores, a Câmara Municipal, né, a bancada federal e, recentemente, a sessão histórica aqui na Assembleia, né, o deputado Bebeto providenciou, e a interação dos deputados foi muito importante nesse sentido. Então, acredito que vamos sair de um estágio de situação de emergência para um estado de calamidade para poder o Estado assumir essa situação. Embora o movimento ele está pleiteando, vai junto à bancada, a intenção do movimento é de uma intervenção federal nas duas defesas civis, porque o povo não se sente seguro, né? Essa é que é a verdade. As nossas defesas civis elas deixam muito a desejar, né? E isso potencializa mais ainda os problemas que nós temos. Como se não bastasse o problema patrimonial, o problema da segurança, ali da questão geológica, você tem todo um problema social que não é atendido a contento, né, pelas defesas civis. A gente pode dizer que os primeiros problemas do Pinheiro aconteceram o quê? Mais de um ano? Não, os problemas dos Pinheiros, essas rachaduras, elas decorrem de 10, 12 anos atrás. 10, 12 anos atrás, essas casas, esses imóveis, eles vêm sofrendo essas rachaduras, mas sem que as pessoas fizessem uma relação com questões geológicas mais graves, né? As pessoas achavam que o problema é de construção. De construção, uma estrutura, um alicerce mal feito, né? Uma estrutura de um prédio mal feita, e aí apresentava aquelas rachaduras e consertava-se, né? E voltava a acontecer, consertava. Então, quando em 2018 foi que ela veio realmente aflorar com mais força. Em fevereiro, e depois houve o abalo sísmico em março. Aí houve um agravamento dessas fissuras, rachaduras. Conta pra gente, como foi esse processo de fevereiro até o abalo sísmico? Até o abalo sísmico? Sim. Como as pessoas começaram a se comunicar, as casas coincidiam na mesma rua de ter mais de um problema? Coincidia, porque você tem pontos ali de concentração, né? Você tem ali próximo ao Divaldo Suruagi, você tem lá no Jardim Alagoas, próximo ali depois do Apivida, subindo, no condomínio Espanha, e você tem no conjunto Jardim Acácia. Então, em alguns pontos você tem uma maior concentração, em outros pontos você tem rachaduras, fissuras de menor proporção nas casas, né? Mas nesses pontos que eu lhe falei, eles se apresentam com mais agressividade. Até o ecólogo José Geraldo Marques falou que
corre um risco, inclusive, de um solapamento, de uma descida desse solo. Foi o que aconteceu no abalo sísmico de março? Não, aquele abalo ele se dá aquele abalo, pelo que me consta, eu não sou da área, não sou técnico da área, mas pelo que eu tenho visto, o professor Abel e outros geólogos comentando, isso se dá na profundidade de 1.000 metros, né? 900, 1.000 metros por aí. Alguma camada de rocha ali cedeu e fez com que a falha geológica se movimentasse. Desde então a paz tem diminuído no Pinheiro? O Pinheiro é um campo de concentração. Eu costumo comparar o Pinheiro como um campo de concentração emocional. É um bolsão de problemas sociais, psicossociais, né? Pessoas que estão fazendo uso demasiadamente de remédios para dormir, né? Outros não conseguem dormir, né? Eu fico bastante preocupado com essa situação, porque você não vê o Estado responder à altura do problema, né? É necessário que o movimento SOS ingressasse no Ministério Público Federal, né? Para que o poder público, especialmente o municipal, que está mais à frente da situação, fosse chamado para a realidade, né? Porque desde fevereiro até novembro, até recentemente, você não tinha uma defesa civil com estrutura. Você tinha 8 pessoas trabalhando na Defesa Civil, e mesmo assim hoje não tem essa estrutura toda. Então você tem um atraso, você tem a demanda social e você tem um atraso muito grande no atendimento dessa demanda. Você não tem um call center para atender ao contato que o morador tenta fazer com a Defesa Civil para fazer uma vistoria no seu imóvel. Quando chega a vistoria, é com 15, 20 dias de atraso. Né? Os critérios que norteiam a questão do aluguel social também não está muito transparente. Né? Quem é que recebe o aluguel social? É só quem está na área vermelha de risco? Ou quem está na área laranja, quem está na área amarela, ou em área nenhuma, recebem também, terão direito a esse aluguel social? Inicialmente não, mas hoje na sessão da Assembleia de sexta-feira você viu o secretário adjunto da Defesa Civil, o Dinário Lemos, responder que já tem 19 pessoas que estavam numa área sem risco e que irão receber o aluguel social. Então, a população toda sabe disso? Sabe que o critério é esse? Porque de repente a população não sabe e nem recorre ao benefício. E o critério hoje é para todos? Confesso que não sei, porque antes não era só para o vermelho. Hoje já tem gente no laranja recebendo, no amarelo recebendo e no branco recebendo. O branco é aquele que não está em área nenhuma de risco, mas dito pelo próprio secretário adjunto da Defesa Civil. Então isso confunde o morador, a informação não chega adequadamente a ele e ele não faz, talvez, o pleito de receber o benefício. Ô Geraldo, para um morador no Pinheiro, o valor destinado é um valor suficiente para um aluguel? Era. Mas com esse advento, o mercado imobiliário dos bairros em torno, Farol, Pitanguinha, Gruta, Serraria, houve uma inflação muito elevada, especialmente quando se sabe que o morador é do Pinheiro. Então, hoje esses R$1.000 já não tem o poder de compra que tinha há 2, 3 meses atrás. Para você alugar um imóvel do mesmo compatível com o seu, né? Porque esse aluguel social, ele é linear. Você pode ter uma mansão, como você pode ter um imóvel bem mais simples, é R$1.000 do mesmo jeito. Então, tem casos lá que R$1.000 não chega nem a 50% do imóvel que você ocupa. Determinados padrões de imóveis que estão rachados e que R$1.000 é quase R$2.000, R$2.500 para você alugar um imóvel de um padrão mais sofisticado. Do mesmo padrão. Do mesmo padrão. A população, quem é que sofre mais? A população mais carente, a população, uma classe média alta? Quem sofre mais com esse contexto? Olha, é sempre a classe menos favorecida. Essa é que é a verdade. Porque o que fizeram foi o seguinte, uma pressão muito grande para ser evadido, para evacuar o bairro. Né? Por outro lado, a classe menos favorecida não tem as condições de sair do bairro. Fica esperando pelo aluguel social.
e, ao mesmo tempo, recebendo aquela pressão para poder deixar o bairro. Então, calcule o estado emocional dessas pessoas, de uma mãe que tem 3, 4 filhos dentro de casa, recebendo toda essa carga emocional, sem poder sair da sua casa, porque não tem condições econômicas. E a perspectiva de ser atendida é muito longa, porque a prefeitura não estrutura a sua defesa civil. Isso é unânime, a gente conversa com vereadores, a gente conversa com deputados estaduais, federais, todos eles são unânimes em observar que a nossa defesa civil não tem competências para um caso dessa magnitude. Nós não estamos falando de uma barreira que deslizou, não. Estamos falando de um problema geológico que o Ministério das Minas e Energias, antes de Brumadinho, reconhecia isso como um dos maiores problemas geológicos do Brasil. Como é que um problema dessa seriedade, dessa gravidade, está entregue à gestão de uma defesa civil com 8 pessoas, 10 pessoas, que seja? Então, como era morar no Pinheiro antes e como é hoje? O Pinheiro é um bairro espetacular, porque o Pinheiro é um bairro que estava em fase de transição, né? Os terrenos ali da praia ficaram caros para as construtoras e as construtoras estavam saindo. Tivemos ali 15 projetos de verticalização de bons edifícios, né? Boas casas, né? O Pinheiro tem uma estrutura excelente de escolas, próximos a supermercados, próximos a padarias, a toda uma gama de serviços. A poucos minutos você está no centro da cidade, a poucos minutos você está na Gruta de Lourdes. Então ele é aqui distante de vários outros bairros que oferecem uma estrutura complementar. Então, e o Pinheiro é um bairro de um relacionamento social que guarda ainda aquela possibilidade de você se socializar com a sua vizinhança. Coisa que já em alguns bairros você já não encontra, né? Haja vista que é muito verticalizado. E o Pinheiro não é verticalizado. Ele ainda é muito horizontalizado. Tem pessoas na porta. Tem pessoas na porta, né? Tem pessoas que, tal hora, vai ali no posto de gasolina, comprar seu cigarro e ali faz aquela rodinha de amigos e fica conversando e batendo seu papo. E hoje? Está se acabando. Aos poucos, está diminuindo. Isso eu não diria a você, não seria alarmante ao ponto de dizer que acabou. Não, não acabou. Mas a gente sente falta já de alguns amigos que saíram do bairro, né? São laços sociais que o ser humano constrói que ele não vai conseguir restaurar isso de uma hora para outra. Está entendendo? Isso não tem aluguel social que pague. Qual o sentimento da população de Pinheiro, da causa dessa questão geológica? Olha, o sentimento maior realmente é que a causa é da Braskem, é da exploração da salgema, né? Mas é um sentimento mais construído pelo aparato tecnológico que está ali embaixo, extraindo o sal embaixo dos seus pés, né? É também as hipóteses elencadas pelos serviços geológicos do Brasil. A extração do sal, a superexploração do aquífero, do lençol freático, né? Movimentos tectônicos, fala-se muito de casal, de canos velhos, né? Falta de saneamento, macrodrenagem. Mas isso evidencia-se nessa questão mais superficial do solo. Falta informação? Muita. A questão crucial desde o começo tem sido comunicação, né? Isso começou em fevereiro, Wendel, e até o dia 24 de novembro, fevereiro de 2018, dia 24 de novembro, quando foi criado o movimento SOS, isso ficou represado. 55 pessoas no grupo do WhatsApp, numa população de 21 mil habitantes, e o grupo NUDEC, que é um grupo criado pela própria Defesa Civil, com 12 pessoas, né, sem dar a devida publicidade ao fato. É um fato gravíssimo, não se deu a publicidade, poucos vereadores tinham conhecimento dessa gravidade, poucos deputados tinham, poucas autoridades de uma forma geral, né, tinham conhecimento da gravidade desses fatos. Então, em julho, o Serviço Geológico faz o seu primeiro relatório. O Serviço Geológico ele trabalhou no primeiro semestre de 2018 3 meses só. Fez o primeiro relatório e aí, qual era do prefeito?
se articular com sua bancada, com a bancada federal, com a bancada estadual e relatar a gravidade dos fatos. E providenciar de imediato a situação de emergência, coisa que não foi feita. Se arrastou, veio o processo eleitoral, né? Até outubro, o processo eleitoral. Aí quando em novembro é criado o movimento SOS, no dia 4 de dezembro o movimento faz um movimento de rua, o movimento SOS, lá dentro do Pinheiro. 1h30 da tarde o prefeito decreta a situação de emergência. Mas em dezembro, nós perdemos aí 5, 6 meses, que nos está custando muito caro. Está custando muito caro porque já éramos para estar recebendo o relatório conclusivo. Não fosse toda essa leniência, essa lentidão na questão de se decretar uma situação de emergência. Qual a expectativa dos moradores do Pinheiro para a questão conclusiva disso? Olha, hoje estamos... O morador, ele não está muito apegado à questão técnica da situação. Ele não tem privilégio com se vai ser saneamento, se vai ser Braskem, se vai ser macrodrenagem. Ele quer resolver a situação da vida dele. Entende? Agora, tem no inconsciente coletivo que a questão seja Braskem. Isso é público e é notório. Se você fizer uma entrevista por lá, você vai aferir essa situação. E da dificuldade da questão da indenização. Isso aí é um receio muito forte. E aquelas famílias suaram, né? Longos anos de trabalho para construir, para comprar o seu apartamento, para comprar o seu lar, o seu imóvel, e de uma hora para outra se vê ameaçada com relação a isso. É necessário que as autoridades tenham essa sensibilidade, e estão tendo, graças a Deus. O movimento SOS, nós não temos tido essa dificuldade junto à classe política. Muito pelo contrário, todos eles têm sido muito solidários à questão do Pinheiro e não nos pedem nada em troca. Nenhum dos políticos que nós procuramos, nenhum deles pediu nada em troca. Pelo contrário, são unânimes assim, em querer fazer a audiência e buscar, a audiência com o presidente da República vai ser proposta pela bancada alagoana, não é pelo partido A, pelo político A, pelo político B. É pela bancada alagoana. Aqui também, né, a iniciativa do deputado Bebeto, né, um deputado novo, mas que, sinceramente, foi de uma visão espetacular, extraordinária, quando ele, no seu primeiro momento, ele pede, né, o primeiro ato dele foi pedir essa sessão especial para tratar do caso do Pinheiro. E quando você vê a participação dos deputados estaduais que estavam naquela ocasião, que eram muitos, né, poucas audiências, poucas sessões dessa natureza, tem tanto parlamentar envolvido, e você vê falas importantes como a da deputada Ângela Garrote, a da deputada Jô Pereira, né, ponderadas nas suas colocações, mas também pressionando naqueles pontos cruciais, né, importantes, que elas, com a sensibilidade que elas já possuem, né, da vida pública, elas conseguiram captar e botar para toda a população. Eu estou aqui com o Geraldo Vasconcelos, ele que é do SOS Pinheiro. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site pnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir.
Mate. Oh, I'm so sorry. I thought there was time. He just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Geraldo Vasconcelos, representante do SOS Pinheiro. Quando houve recentemente uma coletiva, a Defesa Civil Federal chegou a dizer que em caso de chuva muito forte, que ele se desocupasse. Qual a sensação do morador do Pinheiro quanto a essa questão da chuva? Wendel, aquela declaração foi assim, um momento infeliz do professor Thales Sampaio. Ele, acho que tentando proteger, tentando ser preventivo, né, com as vidas humanas que tem ali, ele colocou aquilo numa sexta-feira, quando na verdade já vinha se falando que era para evacuar a área vermelha. Aí depois chega e diz, num evento climático muito forte, a chuva, né, depois de tantos milímetros, 53 milímetros, 70 milímetros, quem estiver na área amarela e laranja deve evacuar também. Então aquilo não soou muito bem nos ouvidos das pessoas que já estavam extremamente pressionadas, né, extremamente aterrorizadas com a situação. Então aquilo mexeu muito com a situação. Nós tentamos diminuir esse impacto nos nossos grupos de WhatsApp, mas estava impraticável a situação. Então, no outro dia de manhã, você via os caminhões de mudanças saindo com muita intensidade lá do bairro. É verdade que a chuva é um fator que é o gatilho, que eles chamam, né? Quando você não tem a causa, você vai procurar aquilo que motiva a causa. Na concepção deles, são as chuvas. Então, quando a chuva for muito forte, você sai do bairro, depois volta. Como se isso fosse simples fazer, não é? Sim. Você sair de madrugada com a sua família, uma vovozinha de 85 anos, 86 anos, no meio da rua, na chuva. E para onde? Então, não houve ali uma sensatez. Essa é que é a verdade. E o movimento SOS, ele tem batido muito na tecla da comunicação. Hoje você tem especialistas em comunicação de risco. Então, desde novembro, dezembro, no início de dezembro, que nós pleiteamos junto à Defesa Civil, trazer para Maceió um especialista de comunicação de risco. Olha, o que é que você quer falar? Defesa Civil, quero falar isso. E a Defesa Civil Estadual, isso. E a CPRM quer falar o que isso? Então, esse especialista vai ali e dá a notícia. Não dá para um engenheiro ficar dando notícia, não é a praia dele, não é? Para isso existe o curso de jornalismo, para isso existem os cursos de especialização. E hoje essa área de comunicação de risco é uma especialização. A gente tem esse exemplo em Brumadinho, né? Em que o representante porta-voz do Corpo de Bombeiros tem toda uma preparação para falar sobre área de risco, né? Sobre a questão de risco. Então, aqui nós não estamos tendo esse cuidado. Então, foi ou não foi, nós temos tendo esses sobressaltos. Espero que não tenhamos mais. Né? Recentemente, aí ele deu uma declaração dizendo que o bairro do Pinheiro poderá vir a ser recuperado, né? Revitalizado. Então, a população está mais otimista. Eu sou muito otimista com relação à questão do bairro do Pinheiro. Eu acho que tudo isso será resolvido no seu devido tempo. Né? Deus é maior do que tudo isso. E nós que moramos lá e temos amor ao Pinheiro, nós não podemos admitir que aquilo ali vai se acabar. Né? Longe. A visão de futuro do movimento SOS Pinheiro é um bairro revitalizado com uma qualidade de vida muito melhor do que a que nós temos hoje. Como se avalia o papel, você falou da bancada, mas dos gestores? A gente vê agora uma imagem aqui
do que seria a área vermelha, do que seria a área amarela, do que seria a área laranja. O que significam essas cores, Geraldo? Essas cores são o grau de risco de cada área. Né? Eles fizeram um levantamento, é meio complicado, porque tem a diferença entre o mapa de feições e o mapa de risco. O mapa de feições, Wender, é aquele levantamento que foi feito na casa da pessoa em função da quantidade de rachaduras que tem e da sua largura. Então, eles criaram esse mapa de feições em função desse critério. Porém, é um instrumento de comunicação e que ele não representa muitas vezes a verdade. Você tem casas na área vermelha que não tem rachadura nenhuma. Você tem casas que têm rachadura e não está em risco nenhum. Deficiência do processo. Nós encaramos isso como deficiência do processo do trabalho de campo. Por conta da estrutura mesmo da Defesa Civil, que nós não temos. São pessoas inexperientes. Vai na sua casa, olha e diz, olha, se eu fosse o senhor, eu saía de sua casa. Como é que você vai tirar uma família de casa e o cidadão vai dizendo assim? Né? Manda sair, não tem um laudo de um engenheiro atestando isso daí com CREA dele, não é? Dizendo fique ou saia. Se ficar, também é responsabilidade do relatório. Sim. Se for para sair, também é responsabilidade de quem está assinando o relatório. Mas alguém tem que assinar. Não pode ser um funcionário desqualificado da engenharia. Estruturas foi competência do engenheiro civil. Você está mexendo com histórias de vida. Né? Exatamente. Não é só aquela questão patrimonial. Um bairro secular. Você tem pessoas que moram ali há décadas. Tem famílias ali que estão na 6ª geração, Wendel, da nossa amiga Adelaide. Está na 6ª geração. Como é que você, de uma hora para outra, entre um funcionário público da Defesa Civil na casa da pessoa e diz, olha, o senhor vai ter que sair da sua casa. Ponto final. E é assim, é? Então isso é uma falta de uma qualidade de serviço, eu entendo, né? É um serviço de qualidade medíocre, o que nós estamos tendo, na verdade. E o apoio de prefeito e governador? Dispensa comentário falar no prefeito nosso. O prefeito, desde fevereiro, ele nunca foi ao bairro do Pinheiro fazer uma visita. O nosso governador, depois de um ano, teve ainda a consciência de ir até o bairro do Pinheiro. Naquela ocasião eu falei com ele, disse que ele tinha ido tardiamente, mas marcou uma audiência conosco, nos atendeu no Palácio, se comprometeu com alguns pleitos que nós fizemos, né, o policiamento do bairro, porque à medida que o bairro vai ficando desocupado, você, se não tiver um policiamento, esse bairro vai terminar sendo depredado, porque ele vai terminar sendo um bolsão de favelização. Né? Desocupa o imóvel e eles vão e ocupam. Né? Então, vai ter que ter um aparato policial ali significativo e muito presente. Ele aumentou um pouco esse policiamento, nós sentimos, né? Estamos sentindo, mas ainda precisa avançar muito nisso aí. Né? Com apoio em outras áreas também. Com apoio em outras áreas, sim. Ele se prontificou, ele criou umas comissões, né? Eu não fui a uma reunião só, que foi essa primeira lá no Palácio com ele disse que tinha sido a primeira, mas criou algumas comissões e essas comissões iriam trabalhar a questão do Pinheiro. Acontece que você não tem uma interação entre o governo do Estado e a Prefeitura. E isso dificulta mais ainda. A Defesa Civil Estadual não se comunica com a Defesa Civil Municipal. Nos dias de hoje, né, Geraldo? Eu digo, nos dias de hoje. Deve ser difícil para eles. Somos vítimas disso daí. Geraldo, a TV Assembleia fica sempre à disposição para que retorne quando quiser. Eu quero agradecer a todas essas informações, dizer que estamos à disposição. Nós é que agradecemos, Wendel, em nome de todos os moradores lá do bairro do Pinheiro. Aliás, diga-se, a Assembleia tem estendido a mão em todas as... Aonde ela pode estender a mão, ela está estendendo. Muito obrigado, certo? Obrigado também a você pela audiência. A gente espera uma próxima oportunidade. Até mais.